Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você é o texto de Lucas, capítulo de número 1, versículo de 5 até o versículo de número 25, a história de dois personagens um tanto quanto esquecidos na história dos evangelhos, a história de Zacarias e a sua mulher. Então, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: no tempo em que Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, que era descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos aos olhos de Deus. Eles obedeciam a todos os mandamentos e as ordenanças do Senhor de modo irrepreensível. Eles não tinham filhos, Isabel era estéril e ambos estavam em uma idade avançada. Aconteceu que quando Zacarias estava cumprindo seu serviço sacerdotal diante do Senhor, segundo a ordem do seu grupo, a sorte caiu sobre ele, de acordo com o costume dos sacerdócios, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. O povo todo estava orando do lado de fora na hora de oferecer incenso, e um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. E Zacarias ficou perturbado e dominado pelo medo quando viu o anjo. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de alegria e celebração para você, e muitos se alegrarão com esse nascimento. Ele será um grande homem aos olhos de Deus e não tomará vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe e levará muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias e fará voltar o coração dos pais aos seus filhos e dos desobedientes a sabedoria dos justos. Ele deixará um povo preparado para o Senhor." "Como posso ter certeza disso?" perguntou Zacarias ao anjo. "Sou velho, minha mulher também já não é tão jovem quanto antes." O anjo respondeu: "Olhe, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, fui enviado para lhe dar essa notícia maravilhosa. Agora ouça, você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que tudo isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, mas elas se cumprirão no tempo oportuno." É interessante que este texto, a história onde Gabriel visita Zacarias, não é a história do nascimento de Jesus, e sim a história do nascimento de João. E nós vemos aqui que após o prólogo, onde Lucas vai dizer que as suas palavras, que o seu testemunho a respeito daquilo que havia acontecido era um testemunho fiel, ele começa contando não a história do nascimento de Jesus, mas a história do nascimento de João. E aqui a intenção de Lucas é fazer toda uma preparação para que, enfim, chegue o nascimento daquele que realmente seria o Filho de Deus, não é? Em muitos museus, quando você entra pela porta da frente, você não vê ali, logo de início, a principal obra, mas você vê algumas obras menores que vão preparando o seu coração para aquilo que vai estar exposto bem no meio do museu, a grande obra. E da mesma maneira que Lucas não expõe de primeira, num primeiro momento, o nascimento de Jesus, mas ele começa com o nascimento de João, dizendo que João seria aquele que anunciaria a vinda do Senhor Jesus, que viria antes dele anunciando a respeito de Jesus. E veja que o nascimento de João aqui é, na verdade, o cumprimento da promessa de Deus, o cumprimento dos planos de Deus, o cumprimento dos planos de Deus no que diz respeito àquele que viria antes do Messias. Mas nós podemos tirar uma outra grande lição desse texto, que embora Deus tenha os seus grandes planos, embora Deus tenha essa história maior em mente sendo cumprida, ainda assim Deus tira tempo
para as necessidades, para os medos e para as esperanças de uma família pequena. Porque Zacarias e Isabel não eram pessoas de grande importância em Jerusalém ou em Israel. Zacarias era um sacerdote, ele estava ali porque era a vez dele estar no templo oferecendo sacrifícios, e em meio a essa rotina diária de Zacarias, Deus o presenteia com um grande milagre. Nós podemos aprender com isso que Deus age sim em larga escala, Ele está sim cumprindo o seu propósito, Ele está sim cumprindo cada um dos seus planos com relação a governos, com relação a toda a história da humanidade, mas isso não o isenta de cuidar também de pequenas famílias, de maneira até cômica. Não é? Se você imaginar o quadro de Zacarias olhando para aquele anjo, depois que aquele anjo lhe dá aquela notícia maravilhosa e perguntando para ele como é que isso vai acontecer, né? A ponto de o anjo Gabriel ficar um tanto quanto indignado e dizer: olha, eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus, estou lhe falando isso e você agora ficará mudo. E aquele sacerdote então sai diante do povo sem conseguir falar. Deus tem os seus meios, às vezes até cômicos, de suprir cada uma das nossas necessidades e de nos presentear. Não é porque Ele está cumprindo o seu plano a nível macro, a nível global, que Ele não tem tempo para cada um de nós. Muito pelo contrário, Ele cuida de cada um dos seus, de cada uma das nossas necessidades, de cada um dos nossos medos. Um grande medo de Isabel, como toda mulher da sua época, era de permanecer estéril, de não conseguir entregar ao mundo uma linhagem, aquele que daria sequência à sua família. Deus se preocupa com todas essas coisas, se preocupa com os medos e as esperanças e as necessidades de famílias humildes, como Zacarias e Isabel. Que você guarde isso na sua mente e no seu coração, que você saiba que este Deus é um Deus que cumpre tanto a história macro do universo, mas que também cuida de cada um de nós, homens e mulheres simples, que não serão lembrados por toda a humanidade e assim por diante. Que Deus abençoe o seu dia, que você se sinta guardado e amparado por este Deus, que cuida das grandes e das pequenas coisas. Até a próxima.